Começamos então a ideia de Roma com os grafites de Pompeia. O vulcão de Pompeia, o Vesúvio, para quem não sabe, em 79 depois de Cristo, entrou em erupção e acabou deixando intacto diversos escritos, diversos lugares e afrescos durante quase 2000 anos. Existia uma espontaneidade que é muito evidente, não existia tanto artificialismo ensaiado, tanta coisa assim de querer ser o melhor possível em sociedade. As pessoas eram muito mais naturais e sinceras, inclusive com relação à parte sexual, às inter-relações sociais. Era muito mais franco o ideal que operava, certo que eles eram mais primitivos, porém, no que se refere à criatividade e à liberdade artística, pode que isso tenha prejudicado muito mais do que ajudado. Hoje vivemos, então, quase taxativos legais em relação a determinados aspectos do nosso comportamento, como, por exemplo, se portar, vestir, falar, sentir. A ideia de não querer incomodar o outro acaba prevalecendo, ou a ideia de sempre agir conforme o esperado acaba prevalecendo ante a nossa honestidade e ante a nossa espontaneidade. Trazemos a Ars Amatoria, que foi o primeiro livro falando de amor do Ovídio, que ele dá diversos conselhos amorosos, como você abordava uma pessoa, como você tratava ela bem, de que forma você faria ela te amar, e até um caráter cívico das bacanais e um caráter institucionalizado, quase religioso, dessas festas em homenagem ao vinho e, consequentemente, em homenagem aos atos sexuais e libidinosos. Príapo era o deus da ereção perpétua e tinha muita importância na cultura da época. O Cupido também adaptado dos gregos. Júpiter era muito importante e bastante infiel. Os Zeus na cultura grega era uma mistura, uma espécie de religião misturada com a política, misturada com o sexo. Não que hoje em dia seja diferente. Tudo acontece de uma maneira muito mais velada, disfarçada e formalizada. Então, lembrando que mesmo que eles fossem mais primitivos, pode que a liberdade criativa e a liberdade existencial fossem superiores ao que vivemos hoje no século XXI. Com o catolicismo, então, a partir do século III, com Constantino I, surgem diversos estereótipos, cerceamentos da nossa liberdade, como se aquilo então valesse dali por diante, eternamente, para todo sempre, através dos estereótipos religiosos copiados da astrologia, copiados da Pérsia, do Egito e coisas que hoje nos chegam como verdades absolutas, nem sequer tiveram origem na nossa cultura ocidental. E tudo que não é criado na sociedade ocidental, a tendência é que a história tenha passado pano e não nos chegue de uma maneira verídica e de uma maneira convincente. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Enfim, falamos de muitas questões históricas na primeira parte do livro. Isso aqui é um grande resumo que eu estou fazendo para vocês, até que chegamos na segunda parte do livro, onde sai um pouco a sociologia e a história de lado e entra a filosofia, suscitando o porquê de não termos, por exemplo, no latim, a palavra imagético. Pelo menos no português, de maneira formal e formalizada, ainda não a temos, e nem sequer no espanhol. Isso existia na época da escritura do livro, já que a imagem tem uma interpretação muito mais orgânica. Como já falamos ao início, não é preciso que eu participe de determinada cultura, como a chinesa, para que eu possa entender aquilo que um fotógrafo chinês está me dizendo. O sentido imagético, então, é uma interpretação orgânica. O sentido simbólico, então, que é a palavra mais difundida para substituir o imagético, é um sentido convencional e convencionado. Por quê? Sem uma convenção de trás, sem uma cultura convencionando algo, eu não posso chegar a conclusão nenhuma sobre um signo ou sobre um símbolo. A imagem possui menos fronteiras, menos decoro, menos formalidade e menos pompa e circunstância para que você consiga entender. Sendo uma imagem superior a 1000 palavras e um símbolo superior a 1000 imagens, vemos então a força vinculante do símbolo em sociedade. Por quê? Porque você não consegue entender nada, por exemplo, uma cruz,
por exemplo, a mão do Mickey, por exemplo, uma placa de pare, se você não participar de alguma sociedade. Isso então é um símbolo, a imagem é mais orgânica. Nos temas transcendentes, a gente tem que parafrasear Nietzsche então e fazer como água gelada, entrar, se banhar rapidamente e sair de uma maneira rápida, porque os temas transcendentes causam muita estranheza e são muito cabeludos de serem discutidos. E aí falamos então sobre crenças, que as crenças elas têm por si só um caráter repulsivo, ou seja, de não aceitar aquilo que é distinto. Também voltamos à origem do símbolo, que da mesma forma como a crença era repulsiva, o símbolo era um sufocador, era uma expressão conforme um estado de consciência ou um estado de aceitação, ou seja, as pessoas que usavam do símbolo eram pessoas que estavam conforme determinado tipo de entendimento. A própria crença e símbolo, então, nascem como parâmetros de distinção, não de integração. Era como se fossem os aceitadores e os negadores, tanto do símbolo quanto da crença. No mundo de hoje, isso meio que se perde, né? Porque a gente tem uma sobredose, uma sobrecarga simbólica que ele acaba tomando outros significados ou aceitando outros padrões de entendimento que não os originais. Logo, porque somos 7 bilhões de pessoas no mundo e os pensamentos divergem muito e vez e hora ou outra acabam coincidindo e se encontrando entre os seus semelhantes. E todas essas questões repulsivas ou diminuidoras acabam chegando e entrando na modernidade, então ainda não chegamos na pós-modernidade, disfarçados de ideologias. E nós todos estando no Brasil hoje em dia, eu nem preciso comentar para vocês que uma contrariedade a determinada ideologia hoje em dia é vista como ofensa e não mais como uma simples contrariedade, onde estaríamos passíveis de discussão e de consenso ou dissenso, independentemente do desfecho. É uma coisa que, então, ela é bastante agressiva e bastante contundente, no sentido de que você só vai se assemelhar e só vai criar vínculos com as pessoas de ideologias, isso é, crenças e símbolos semelhantes ao seu. Da mesma maneira como os símbolos eram os redutores de conhecimento, hoje os emojis acabam funcionando como economizadores, como economias e como maximizadores, seja de padrões de entendimento, seja de tempo ou seja de ideais esparsos, mesmo que ideias muito amplas e um pouco diferentes entre elas acabam unificando dentro de uma ideia simbólica do emoji, por exemplo. Então, muito provavelmente, como a nossa cultura é muito dinâmica, em poucos anos talvez não tenhamos mais um alfabeto, e sim tenhamos um alfabeto de emojis, que é muito mais complexo, é quase um ideograma das línguas orientais. Não temos tempo para ficar escrevendo longos textos. Logo, tudo é muito contundente, tudo é muito imediato, tudo é esvaziado quase num instante. Wikipédia, vem do havaiano rápido. Tudo é wiki. Tudo é digi, tudo é smart, talvez a tecnologia até mais smart do que o ser humano, do que o homo tecnológicos que hoje aperta e olha para o telefone o dia inteiro sem parar. Ainda temos as nossas tradições e estereótipos, que o estereótipo vem da estereotipia, que eram moldes duros e rígidos, incontornáveis e indeformáveis, que faziam o mesmo molde, ou seja, o mesmo padrão de entendimento, quem quer que fosse a pessoa. E as tradições, também muito duras e muito rígidas, elas são repassadas sem passar por raciocínio lógico nenhum, apenas repassamos tradições porque assim entendemos que elas são boas e que elas são positivas. Então as tradições, de alguma maneira, nada mais romano do que as tradições e que os estereótipos, seriam diversas sujeições históricas a procedimentos hierárquicos, muitas vezes colocados de maneira impositiva e colocados na marra para a população, sem nenhum tipo de fundamentação racional por trás. E essas tradições e estereótipos vêm de um passado com contrastes históricos muito evidentes, tudo que hoje em dia a gente condena: racismo, guerra, violência, pena de morte, sexismo, um passado que chega
impune através desse tipo de tradição besta, vamos dizer assim. Como o Eric Hobsbawm fala, qualquer tradição só vira tradição a partir do momento que ela seja totalmente inócua e não tenha efetividade nenhuma para a sociedade. Então, tudo que acaba sendo inútil e só tendo um sentido ilustrativo, acaba sendo aceito como tradição. E recorrendo a estereótipos e a tradições, recorremos a estruturas já preparadas, carentes de sentimentos, carentes de espontaneidade, perdendo a função essencial da inter-relação humana, que era conhecer e não somente achar que conhece. Todas essas crenças, símbolos, tradições e estereótipos acabam sendo sistematizadas, seja na política, seja na cultura, seja na sexualidade, seja nos museus, nas galerias de arte, nos modais, nas formas, na linguagem, nos usos e nos costumes, trazendo um monte de informação vazia, vazia no sentido de entendimento ou vazia no sentido de pensamento. E aí, quando eu falo em informação vazia, eu não poderia deixar de falar, por exemplo, na pós-modernidade, que é um conceito bem articulado por inúmeros filósofos, principalmente Zygmunt Bauman. E o Bauman, através dos seus diversos, quase 30 publicações, ele tenta trazer a teorização disso que ele chama de tempos líquidos, que são os tempos pós-modernos, onde os nossos vínculos são muito frágeis, já não são mais feitos para durar, novas maneiras de entendimento, e é aí que entra a imagem, tá? Porque da imagem faz a gente entender muito mais rápido e de maneira muito mais instantânea algo que é efêmero. Essa confusão de público e privado, outra vez, que daí a pós-modernidade ilustra de maneira maestra. E também essa tal civilização sem arte, porque antigamente faziam-se vasos de barro, afrescos de pedra. Hoje em dia a nossa arte já não tem materialidade a ponto de durar 1000 anos. E só conhecemos, por exemplo, a civilização fenícia graças à arte fenícia. Logo, se a nossa civilização tem a arte também de maneira efêmera e guardada em hardwares, em HDs externos, seremos uma civilização sem arte, muito provavelmente uma civilização que não existirá com o passar do tempo. A pós-modernidade também traz a ideia da redução do homem a consumidor, uma coisa que está totalmente relacionada às fotografias e totalmente elencada nesta obra. As políticas de cookies, as leis de privacidade, qualquer tipo de invasão às suas pequenas liberdades, acabam reduzindo a sua figura existencial a uma figura que precisa consumir. E esse tipo de inversão de valores também é muito próprio da pós-modernidade. E, finalmente, o suposto fim da subjetividade, onde a cultura vai participar do nosso dia a dia e vai ditar as regras de maneira tão veemente até o ponto onde não existirão mais indivíduos que pensem diferente. A tendência, então, é a homogeneização, a globalização, a coca-colização de todos os indivíduos ocidentais. Então, esses são alguns problemas bastante cabeludos que eu elenco aqui, de maneira como Nietzsche dizia, entrando e saindo na água fria, só para plantear, só para propor determinados tipos de dúvida, muito mais do que para fazer você mudar de entendimento. É só para botar as pulguinhas atrás das orelhas. Si je t'aime, si je t'aime. E como já falamos demais, ainda teríamos diversos institutos teóricos, categorias teóricas criadas no livro Evo e Baco, como, por exemplo, a fotografia porn, que ela é pornográfica porque ela ultrapassa a barreira do erótico, ela mostra demais, ela não esconde nada. A fotografia diabólica, que é tudo aquilo que a religiosidade sempre abominou, inclusive a igreja tendo criticado veementemente a fotografia, pois ela seria a reprodução de uma coisa que só Deus estaria habilitado por fazer, habilitado por deixar conhecer. Então, tudo aquilo que a religiosidade teme é uma reprodução do real. E a hipocrisia é a chave central para o desfecho do livro, porque a hipocrisia está em todas as máscaras que usamos em sociedade, ela está em todas as nossas relações com quem não conhecemos, ela está inclusive na arte pietista, na arte vangloriando determinados tipos de valores religiosos, está em cada tabu, em cada crença e em cada formalidade
que temos no nosso dia a dia. Evo Ebaco, então, uma obra em contra da hipocrisia, com diversos tipos de reivindicações e de teorizações críticas a respeito da sociedade ocidental. Eu acho que falamos demais, deixa um joinha aí e vamos então estar sempre buscando transmitir conhecimento o mais plural possível para que a gente não se reduza a falar aqui neste canal sobre diafragma e obturador. Até porque somos muito mais do que isso, você é muito mais do que isso e o fotógrafo tem que pensar e não comprar câmeras. Falamos demais já. Tchau, gente. Obrigado pela moral, obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo videozinho. Tchau!